só olha para si, ninguém está querendo nada com nada. O que é um ambiente de luz, de paz, de alegria? Pelo contrário, é um ambiente de sofrimento, que é o que ele chama aqui, né? Os abismos, abismos infernais. Eu não sei bem exatamente a expressão que está colocada aqui, né? Então, naturalmente, quando a gente lê essa palavra aqui, né, a pessoa que se rebelou aos desígnios divinos, precisa entender que isso daqui não é uma punição de Deus. Os desígnios divinos valem para todos indistintamente. Indistintamente. Certo? E a consequência, né, da nossa falta de retidão na direção da justiça divina, né, em que a gente contradiz a justiça divina, as leis de Deus colocadas e válidas para todos os espíritos de todas as, eu vou chamar de humanidades possíveis, né? A consequência é a dor e o sofrimento numa região causada por nós mesmos, na qual nós estamos por vontade própria. Comentários? Então vamos em frente, por favor. Guardando carinhosamente a observação, acompanhei-o na excursão matinal ao grande estabelecimento, onde os mentecaptos eram em grande número. Gente, olha a palavra, mentecapto, tá bom? Hoje nós chamamos de doentes mentais. Na época do André Luiz, esse era um termo, inclusive, médico. Mentecapto. Tá ok? Seria Portanto, sem mente, sem inteligência, né? Cortar. Pois é. É. Mas era o que se usava. Sim. Não é? E é muito interessante, né? E tem gente que acha que você tem que mudar o livro porque está usando uma expressão que não pode ser usada, isso e aquilo. Você já imaginou se for mudar a Bíblia das coisas que eles falavam e faziam? Mas eu só queria chamar a atenção. Não sei se vocês sabem que a febre foi acionada porque tinha gente que queria que tirasse as coisas que estavam escritas sobre os negros, né? Se não me engano, foi isso, né? No livro. Foi isso mesmo. Foi. E a febre conseguiu falar assim, olha, não tem cabimento, né? Você não pode mudar uma obra de um autor, não faz sentido isso. Conseguiu-se, então, que somente tivesse uma observação ali a respeito dos termos que o Kardec usou, que não necessariamente, mesmo que se ele fosse uma pessoa racista na época, certo? Era o que se usava normalmente, né? Então, atenção, porque muitas vezes nós vamos ter termos desse tipo nos livros de quase 80 anos atrás. Tá bom? Vamos em frente? No primeiro pátio que topamos, compacta era a quantidade de mulheres desequilibradas que palestravam. Uma velha de cabelos nevados, mostrando acerba ferocidade no olhar, envergava o uniforme da casa, como quem arrastasse um vestido real, e dizia às duas companheiras apáticas:
Na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Creio estar presa por motivos secretos de família, que averiguei na primeira oportunidade. Tenho Averiguarei. que averiguarei na primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte. Contudo, as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. Baixou a voz. Baixou a voz como receando espias ocultos e falou ao ouvido de uma das irmãs de sofrimento. O imperador está interessado em meu caso e punirá os culpados. Segregaram-me por miseráveis questões de dinheiro. Muito bem. Ah, não, pode continuar. Elevando o diapasão, inesperadamente bradou: todos pagarão, todos pagarão. E continuava explicando-se com gesto de grande senhora. Muito bem. Então, olha só a história da Marquesa, não é mesmo? É muito interessante. Se vocês lerem romances, né, espíritas ou não espíritas, da época, né, da corte francesa, e se você quiser saber das outras cortes, mas aqui com certeza era da corte francesa, né? Fica muito claro, né, que a nobre senhora aqui pode sim ter vivenciado, né, durante a sua última encarnação, antes de ter a nova que ela estava vivendo, né, ela pode ter sido sim uma marquesa que convivia na corte e fazia todas as intrigas, e acontecia isso, e acontecia aquilo, favor para um, favor para outro, né? Era uma depravação total, né? Em todos os sentidos morais. Era normal, né? Todas as vezes que a gente fala de grandes impérios e tudo, né? A, assim, aquele auge, né? Ele é seguido por um conjunto absurdamente terrível de maus feitos de toda a sociedade, né, do ponto de vista moral, né? Então, no caso da nossa irmã aqui, né, ela era um espírito que vivenciou tudo por dinheiro. E se vocês notarem, né, o André Luiz fala assim, ela demonstrava ferocidade no olhar, né? Ou seja, ela estava extremamente zangada, né? Porque ela estava internada num lugar para qual foi, porque tinha exatamente, ela foi regredindo e voltando à sua condição, né, de um espírito que passou a reviver uma vida anterior, como se fosse ainda a Marquesa. E isso aos olhos da nossa sociedade, que não admite a reencarnação, que não admite a existência dos espíritos, que não admite que eles se comuniquem conosco, né? Interna. Não fala coisa com coisa? Interna. Está lá, a nossa irmã internada, né? E, e mesmo em hospitais espíritas, né, embora sempre houvesse a possibilidade de auxílio, né, o nosso Calderaro falou assim, muitas vezes, não tem o que fazer. O espírito se leva àquela condição. E você não consegue
mudar. Então, muitas vezes, nos hospitais espíritas, nós não conseguimos auxiliar espíritos nessas condições. São alguns que às vezes conseguem, nem todos. Porque nesse caso aqui, né, não é nem questão, necessariamente, embora o André Luiz também pudesse ver, né, mas do ponto de vista, até neste ponto aqui, ela era ela mesma que falava, não tinha nada a ver de outros. Ou seja, não teria ali, né, outros espíritos obsessores, embora a gente saiba que é comum que os espíritos obsessores, né, participem, né, do dia a dia desta pessoa. Comentários, pessoal, por favor. Eu estou falando demais, né? Eu peço desculpas aí. É E porque só fala. uma observação, Eduardo. Na época aí, geralmente também tinha as particulares, né? Porque acho que nessa época, eu não sei se já tinha hospital, quer dizer, tem alguns hospitais bem antigos na Europa, né? Psiquiátricos foram os Tem, primeiros. é. Mas, Mas muitas vezes eram internadas porque tinham dinheiro, né? Então, sei lá, a família não queria que parecesse que tem alguém louco em casa, né? uhum, Ou alguma coisa que estava aprontando muito, uma meio desviada, que eles falavam. Então, acabavam internando para não ter problemas, né? Vai saber, né? uhum. Se ela não era de uma O família Brasil mesmo. também era assim, né? Sim, Aliás, continua sendo, né? é. Hoje não tem os hospitais psiquiátricos como tinha antes, né? Hoje Não tem os tem CAPs, condição. tem Isso. os CAPs. Mas quando tem internação, por exemplo, dependência química, não tem jeito, tem que internar. Aí Isso. tem os quadros psicóticos também. Eu lembro Sim. que do CAPZ, que eu tive experiência depois da reforma psiquiatra, a gente tinha São Paulo para internação de adolescentes, né? Em Hum. estado psicótico. Então já é uma crise crise aguda interna, né? Então, minha filha atualmente, ela é enfermeira e ela trabalha no Hospital Ouro Verde, né? E eu sei que aqui na Unicamp também tem uma ala psiquiátrica, e essa ala psiquiátrica você acaba ficando em regime de prisão. Você, você não pode Sim. entrar e você não pode sair. Sim, Então, é uma somente ala fechada, né? é uma Porque ala completamente fechada, com regras muito explícitas, né? Exatamente porque você tem determinadas pessoas que. E eu sei também, aqui em Campinas, tem lá, pelo menos eu sei que tem em Souzas, são né, Cândido Ferreira. que o Cândido Ferreira, que ainda. No Cândido Ferreira não tem mais internação. Eu não sei, eu acho que tem, porque inclusive tem alguns casos, eu não lembro se era só o Cândido, que fazia essas internações dos psicopatas aí, né? Que aí falam que é loucura, né? Que é um psicopata, sei lá. Ah, tinha um menino que matou, já sei lá que deu o caso dele hoje, né? Mas ele tinha matado uma menina ali no castelo. Ficou um caso muito conhecido, porque ela era filha, acho que de um desembargador, alguma coisa de Campinas. E ele ficou internado, ele não ficou preso, que ele era É, dependente químico. o que eu sei é que o Cândido tem 6 casas. Em cada casa, eu sei que dá para abrigar até 10 pessoas nos quartos. E nessas casas, são aqueles casos que
A pessoa até pode entrar e sair, mas tem algumas pessoas, né, que são internadas e ficam amarradas, porque elas são nesse nível que você falou. Eu lembro que foi comentado de uma moça que, se você soltasse ela, ela matava as pessoas que estavam ao seu redor. Ela tinha uma capacidade tal, né, de matar, que ela matava quem estivesse na frente. E ela estava presa, né? Então ela ficava presa no quarto, na cama, na verdade. Então, a gente acaba fazendo uma solução, né, que não é a solução, não é? Pensa bem, como tratar casos assim? Como tratar casos como esse desse menino e de outros que tomam psicotrópicos e fazem essas barbaridades, né? Mas aqui nós estamos tratando de alienados mentais mesmo, né? De alienados mentais mesmo. E como a gente lê, né, na história da moça aqui, da velhinha, né? Ela vive aquela realidade, vive aquela realidade. Usa o uniforme como se fosse uma roupa de marquesa toda chique. Complicado, não é? Mais comentários, pessoal? Dúvidas? Eu vou fazer mais um. Que no meu Sim. primeiro emprego foi no hospital psiquiátrico, olha só as Oi, meu coincidências. Deus. Mas eu trabalhava na administração, né? Mas a gente tinha contato, porque a gente entrava nas enfermarias para pegar documentação, essas coisas. E tinha também, obviamente, os velhinhos, né? Que a família mandava, tipo, para. Que já era pago, né? A ala paga. E tinha uma que era da Casturina Cavalheiro, ali aquela escola ali na Uhum. Avenida Brasil. E ela, de vez em quando, ela tinha uma demência, né? E ela era professora. Então, ela, meninas, sentem aí. E já começava como se ela estivesse dando aula. Fiquem quietas. E é uma coisa assim tão inesperada muitas vezes, né? Sim, é do nada. Ela estava sentadinha, de repente, ela começava. Olhem, abrem isso, faz não sei o quê. Faz não sei o quê. E, mano, eu falei, nossa, essa daí deve ter sido aquela professora mandona. É isso aí. Muito bem. Mais algum comentário, pessoal? Então vamos em frente. Compungia-me observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelavam. Ali, ó, tá vendo? Então, ele já está agora trazendo uma coisa a mais, né? Que você tem as enfermas, né, encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelavam. Veja a quantidade que devia ser de espíritos ali naquela situação, junto delas, né? Desculpa, continua. Uhum. Preso ainda ao meu antigo veso de curiosidade, tentei estacar, a fim de ouvir a demente até ao fim. Mas o assistente deu-se pressa em considerar. Não nos detenhamos. Infelizmente, atravessamos vasta galeria de padecimento expiatório, onde nossos recursos socorristas não ofereceriam vantagens imediatas. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade, atendendo-se às circunstâncias do passado sem mais razão de ser.
Essa desventurada irmã já possui títulos de nobreza em existência anterior. Perpetrou clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Então, pode continuar. Renascendo. Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, alarmou-se ante as primeiras provocações mais rudes da correção benfeitora. Reagiu contra os resultados da própria sementeira. Entregou o invólucro físico ao curso de ocorrências nefastas. E, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em pensamento no pretérito de mentiras brilhantes. Agarrou-se, desesperada, às recordações da marquesa vaidosa de salões que já desapareceram e perambula nos vales da demência em lastimáveis condições. Então, então veja, o nosso Calderaro, né? Ele primeiro, ele fala assim, ó, não vai parar aqui não, né? Todos os que estão aqui, né, são alienados, são criaturas que abdicaram da realidade. Eu não quero saber da realidade. Deixa para lá isso aí. Daí é coisa ruim, certo? E eles prendem a atenção às circunstâncias do passado, né? Que não vai voltar para trás para recomeçar. Acabou. Aquilo já não existe mais, certo? E aí ele comenta sobre a Marquesa, né? Que muitas e muitas vezes a gente só lembra aquelas em que nós fomos marqueses, reis, né, rainhas e coisas do tipo. Ninguém aqui lembra de ter sido um serviçal do rei, da rainha, serviçal da cavalariça, aquele que, né, pegava o pinico e ia limpar as coisas, né? A gente nunca foi isso. A gente sempre foi uma coisa muito melhor. Tanto é que eu estou aqui, né? Eu sou uma pessoa muito melhor, vocês nem fazem ideia, né? É muito comum, com muitos espíritos, inclusive, pensarem dessa maneira. Quer dizer, a pessoa não vai nunca lembrar de coisa ruim, né? E é por isso que a nossa irmã, quando retoma a vida física, né? Agora entendendo que precisa, saiu da rota, tem que retificar para poder voltar à rota principal. Então, naturalmente, nessa volta à rota principal, tem dor e sofrimento. Você era rico, agora você é pobre. Você mandava, desmandava, agora você é mandado a fazer as coisas. Você é obrigado a fazer para poder ter o que comer, o que vestir e aonde dormir, certo? Não é mais você que dita as regras. As regras são ditadas para você. E aí, os nossos, né, companheiros de sempre, orgulho e egoísmo, né, chamam a nossa atenção. Você vai aceitar isso? Você que foi uma marquesa, vai aceitar servir aos outros, ser mandada? De jeito nenhum. Aí o espírito começa a não querer. E naturalmente vai buscando, né, para satisfazer a sua situação de espírito não necessariamente orgulhoso, mas com o poder de novo na sua mão, você regride mentalmente. Você volta a pensar e querer como se fosse antigamente.
Só que agora já não é mais a mesma história, não é mais a mesma vida. E você acaba no manicômio, como uma pessoa louca, como a nossa irmã aqui. E o problema principal é que você não tem o que fazer. É isso que o Calderaro falou, né? Não tem o que fazer. Ele fica ali presa, ela vai ficar presa aquilo ali, infelizmente, né? E havia todos esses espíritos ali, né? Influenciando, né? E ele falou assim, a gente não vai se deter aqui não, vamos em frente que tem mais coisa para fazer. E aí ele conta a história, porque ele já vai informando, né, quem foi ela e o que aconteceu, né? Aí não tem muito o que fazer, né? Ela foi uma pessoa que usou e abusou, né, do poder, infelizmente. Quando chegaram as provações, deixa eu cair fora disso. Como é que a gente fala? Me ponha fora dessa, eu não sei, me inclua fora dessa, né? Assim que a pessoa fala. E ela ficou nessa situação, né? Vamos em frente? Não déramos muitos passos, encontramos novo ajuntamento, em que sobressaía a curiosa dama, extremamente nervosa. Deus me livre de todos. Deus me livre de todos, gritava inquieta. Não voltarei. Nunca, nunca. Aproxima-se Cordata, a enfermeira, e pede: Senhora, mais calma. É seu marido que vem à visita. Vamos ao guarda-roupa. E sorrindo, não se sente feliz? Jamais, bradava a demente com espantoso semblante de angústia. Não quero vê-lo. Odeio. Odeio com todo o que lhe pertence. Com tudo o que me... Com tudo o que lhe pertence. Uhum. Repetindo expressões de desprezo, inteiriçou-se, caindo em lamentável crise de nervos, pelo que a auxiliar da enfermagem houve que requisitar socorro urgente. Desejei reter-me a fim de estudar a situação, mas o assistente impediu-me esclarecendo. Não percas tempo. Não remediarias o mal. Nossa passagem aqui é rápida. Recomendo apenas anote os refúgios de todos os que se esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. Modificou a inflexão da voz e prosseguiu. Não asseguramos que todos os casos do hospício se relacionem exclusivamente com esse fator. Muita gente, através deste pavoroso túnel, premida por exigências da prova retificadora. É, no entanto, forçoso reconhecer que a maioria insetou o pungentivo drama em si mesma. São irmãos nossos, revoltados ante os desígnios superiores que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual o de se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos ou o de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. Espera um pouquinho, para um pouco. Então, veja, ele, né, ele fala para eles, não, não fica aí, a mulher está lá, né, não tem o que fazer. A enfermeira chamou por socorro e ela vai, né, ser socorrida. E ele fala para ele assim, não percas tempo, não, né, remediareis o mal. Ou seja, ele está dizendo para ele, a sua ação aqui vai ser completamente inócua.
não tem o que fazer. Ela vai continuar com a demência, ela vai continuar com a sua visão de mundo, né? E, e vai continuar internada, certo? Além de ter um monte de obsessores com os quais ela mesma se associou. Esse é um ponto que é muito importante a gente entender. Veja, eu não estou falando que a gente não pode orar em benefício das pessoas que estão passando por desequilíbrios como esses e tudo, mas entender as nossas limitações de auxílio. É muito importante que a gente entenda essas limitações de auxílio. Você sabe que nós esquecemos de gravar, né? Esse estúdio Não, de alguém hoje. colocou aí Foi para gravar, Edu. Ah, você colocou? Aqui já tinha passado uns 20 minutos, mas eu pus sim. Tá bom. Obrigado, viu? Peço desculpas aí ao pessoal. Então, ele está dizendo, olha, a gente veio aqui rapidamente para você conhecer a situação, e ele vai falando a situação de cada um, né? Não tem o que... A, a, a situação de cada um é de cada um, e você não vai resolver. A própria pessoa se remete ao passado, se remete à posição da loucura, da demência. Ele fica preso em si mesmo. Graças a Deus não chegaram na situação de ovoides, né? Que é a situação pior possível. Você fica por muitos e muitos anos, talvez séculos, presos em si mesmo, no seu sofrimento. E aí você vai, inclusive, perdendo a capacidade de manter, certo, a coerência do corpo espiritual, das células que compõem o corpo espiritual. E você vira um que eles chamam de ovoide, né? Então, graças a Deus, aqui ainda tem solução mais demorada, tudo, mas dá para ajudar. Mas não é muita ajuda, não. Não tem muito o que fazer, não. Né? Então, os limites, né, que o Calderaro está colocando no André Luiz é para entender, ó, tá vendo? Existe a perturbação, existem os alienados mentais em situações em que ele mesmo, né, quer fugir da realidade. Ele procura fugir da realidade para não ter que enfrentar a luta. Ele foge da luta. O que vai fazer? É muito complicado, principalmente quando a gente pensa num ente querido nosso, que muitas vezes passa por isso. Alguém quer perguntar, falar? Eduardo, boa noite. Oi, boa noite. Sou eu. Eduardo, o mesmo ocorre para alguns espíritos que ficam presos em alguma situação que aconteceu com eles que lhe causou revolta, que lhe causou uma incompreensão muito grande disso há muitos anos, há 100, 200, 300 anos. Pode. O espírito fica preso ali naquela história. Porque muitas No vezes... plano espiritual, se você ler do início do capítulo aqui, o Calderaro coloca a questão, né, que assim, você abdica ainda em vida, né, de manter a coerência, de manter a coisa, você se aliena, entra em casos depressivos e aí você morre
né? Ainda louco. Aí você vai para o plano espiritual, certo? E vai se juntar a uma quantidade imensa de espíritos, que ele fala de milhares de espíritos, né? Que, infelizmente, né? Porque tem alguns que, às vezes, se manifestam que eles não conseguem se libertar daquilo que eles viveram, e a gente percebe, assim, pelo fluido dele, que isso é um tormento grande para ele, que causa uma. Não é só uma revolta, sabe, mas causa uma coisa dentro deles que não deixa ele sair daquele ambiente que ele criou dentro dele. É. E fica preso a isso. E recusa qualquer auxílio. Porque, você sabe, ele entrou nisso, né? Não foi à toa. Certo? E aí, Teve uma causa, né? teve uma causa. Pois é. Mas ao se prender em si mesmo, e neste momento de dor, sem perceber todas as outras coisas que você podia deixar esse negócio para lá e ver as coisas boas e tudo, você fica preso naquilo e fica pensando no ódio que você tem de quem fez aquele mal para você e assim por diante, certo? Você se isola em si mesmo. Mas essa é uma condição que você quis. É você abdicar, certo? Dos desígnios de Deus. Você sofreu aquilo não foi por acaso. Aquilo que foi feito para você, certo? Que te levou nesse sofrimento tão absurdo, né? Não ocorreu porque, sabe, alguém quis te fazer mal e pronto. Muito, muito provavelmente você está colhendo, naquele momento, certo? Aquilo que você plantou no passado, para que você aprendesse com a dor e o sofrimento nessa situação. E muitas vezes pedido por você, para que fosse daquela forma, para você aprender a não mais errar. Isso é pedido. Aí você não quer. Aí você se prende àquilo, pensando, foi ele, e eu vou devolver. E eu quero que ele morra, eu quero isso. E fica preso naquele sofrimento. E nem sempre são dementados, viu? Tem consciência do que estão fazendo. Estão presos conscientemente naquele momento. Vamos assim, um termo bem suave. Eles Espera são só um pouquinho, deixa eu só falar uma coisa. insistentes. Nós vamos ter que encerrar, viu? É. Você tinha que ter aberto um pouquinho antes. Desculpe. Não, imagina. São 21 horas já. Já deu para entender. Então tá bom. Ô, Renato, faz a prece de encerramento para mim, por favor. Faço sim, Eduardo. Obrigado. Vamos lá, gente. Mais uma vez, profundamente agradecidos por mais essa oportunidade de aprimorarmos nossos conhecimentos, dessa troca de ideias, experiências tão importantes para o nosso crescimento. Agradecendo ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do Cantinho, aos nossos guias e mentores também tão próximos a nós, nos auxiliando. Não nos esquecendo também de outros espíritos que vêm e nos acompanham nesses momentos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade que tivemos do trabalho, encerrando a nossa participação nessa tarefa da noite, pedindo que os nossos lares sejam sempre abençoados. Graças a Deus. Muito obrigado. Boa noite. Gente, boa semana, cuidem-se. Boa semana. Boa noite. Em que Obrigada. Elisete, Oi. em que
Começam no para que se efetue a jornada, é isso? Isso, para que se efetue, Joia. exatamente. Ok. Tchau, gente. Tchau, Até. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abração para todos. Tchau. A todos. Tchau. Deixa eu encerrar aqui.